Bom dia, boa tarde e boa noite. Tudo bem com você? Meu nome é Mariana e eu sou aluna do curso Técnico em Química do Instituto Federal do Rio de Janeiro e também faço parte da equipe do DNA Educase. Hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre os principais níveis de organização estrutural das proteínas. Mas antes da gente dar o pontapé inicial, caso você não tenha visto o nosso vídeo sobre aminoácidos, dá uma passadinha lá na aula anterior, porque ela é muito importante para entendermos melhor o assunto de hoje. Então, para começar a falar das cadeias de aminoácidos e peptídeos, temos que falar sobre algumas das funções que as proteínas desempenham no nosso organismo, podendo ser transportadoras, catalisadoras, estruturais, contráteis, sinalizadoras, receptoras, dentre outras. Agora, exemplos para cada função de proteínas citadas anteriormente. Das proteínas transportadoras, a hemoglobina. Das catalisadoras, a amilase. Das estruturais, o colágeno. Das contráteis, a actina e a miosina. E das sinalizadoras, a insulina. Já para entendermos melhor a formação das cadeias de aminoácidos, precisamos entender como um aminoácido se liga a outro. Trata-se de uma ligação peptídica, ou seja, uma ligação covalente que ocorre entre duas moléculas de aminoácidos, formando dipeptídeos ou cadeias ainda maiores, formando oligopeptídeos e polipeptídeos. Essa ligação ocorre com a remoção da molécula de água, a chamada síntese por desidratação e condensação do grupo alfa-carboxila de um aminoácido com o grupo alfa-amino de outro aminoácido. Para entendermos de forma mais aprofundada, podemos dizer que a ligação ocorre entre a porção C-terminal de um aminoácido com a porção N-terminal de outro aminoácido, e como produtos dessa reação, teremos um dipeptídeo e uma molécula de água. Essa molécula de água deriva da ligação do hidrogênio presente na porção N-terminal de um dos aminoácidos com a hidroxila presente na porção C-terminal do outro aminoácido. Já o dipeptídeo é o resultado da condensação das moléculas de aminoácidos por meio da ligação covalente do carbono da porção C-terminal com o nitrogênio da porção N-terminal. Agora, vamos analisar melhor a estrutura do nosso dipeptídeo. Ele possui, em suas duas extremidades, estruturas que chamamos de resíduos de aminoácidos. Na extremidade que possui uma molécula de NH2, chamamos de resíduo aminoterminal, ou N-terminal. Já na outra extremidade, onde temos uma molécula de COOH, chamaremos de resíduo carboxi-terminal, ou C-terminal, pela presença do ácido carboxílico. Falando um pouquinho sobre nomenclatura, quando nos referimos a estruturas menores que 50 aminoácidos, estamos falando de oligopeptídeos. Estruturas acima de 50 aminoácidos, estamos falando de polipeptídeos. De maneira geral, o prefixo que acompanha a palavra peptídeo determina quantos aminoácidos estão ligados entre si. Desta forma, se possuímos 2 aminoácidos, temos um dipeptídeo. 3 aminoácidos, um tripeptídeo, e assim por diante. Já quando nos referimos a proteínas, estamos falando de cadeias polipeptídicas com massa molecular superior a 10.000 Daltons. Vale ressaltar que peptídeos também possuirão sua curva de titulação e ponto isoelétrico característicos, por serem conjuntos de aminoácidos ligados entre si. Agora vamos falar um pouco da organização estrutural de uma proteína. Sua primeira parte, que é chamada de estrutura primária, corresponde à estrutura linear, formada por uma série de aminoácidos unidos por ligações peptídicas, como já expliquei anteriormente. Sua sequência de aminoácidos é o que determina a função e a conformação da proteína. Já a estrutura secundária é formada por arranjos de resíduos de aminoácidos na sequência primária, dando origem a padrões estruturais recorrentes. As suas estruturas mais comuns são a alfa-hélice e a folha beta-pregueada. Agora vamos falar um pouquinho mais da estrutura de alfa-hélice. Trata-se de uma estrutura helicoidal, que gira em torno de um eixo imaginário projetado longitudinalmente. Cada volta tem cerca de 3,6 resíduos de aminoácidos. Seu sentido mais comum é voltado para a direita, ou seja, sentido horário.
A estrutura é estabilizada por ligações de hidrogênio entre o átomo de hidrogênio ligado ao nitrogênio da ligação peptídica e o átomo de oxigênio da carbonila do quarto resíduo de aminoácido adiante. Nesta estrutura, todas as ligações peptídicas participam de interações, exceto as duas extremidades, que estão expostas ao solvente. Cadeias laterais ficam para fora do esqueleto, evitando assim o efeito estérico. Já a estrutura de folha beta pregueada trata-se de um esqueleto de proteínas estendido em zigue-zague, caracterizada pela sobreposição da estrutura primária. Grupos C-O e NH formam ligações de hidrogênio que podem ser paralelas ou antiparalelas, ou seja, com orientação amino-carboxiterminal igual ou oposta. O arranjo de vários segmentos na conformação beta é chamado de folha beta. Nesta estrutura, grupos R dos aminoácidos adjacentes se projetam em direções opostas, criando um padrão alternado. Logo em seguida, temos as estruturas terciárias e quaternárias. Estruturas tridimensionais que conferem atividade biológica às proteínas. A estrutura terciária refere-se à estrutura tridimensional resultante de posteriores dobras que a cadeia peptídica sofre, resultante de interações entre cadeias laterais de resíduos de aminoácidos, situados em pontos distantes da molécula proteica. Quando existe mais de uma cadeia peptídica e estas interagem pelas mesmas forças fracas que mantêm as estruturas terciárias, temos então o nível de organização quaternário. Cadeias polipeptídicas muito longas podem se arranjar em domínios, ou seja, regiões compactas formadas espontaneamente, que são capazes de executar determinada função química ou física a ser combinada com outros domínios da mesma proteína ou não. E por fim, as estruturas quaternárias, em sua grande maioria, são proteínas com duas ou mais cadeias polipeptídicas distintas, ou subunidades, geralmente distinguidas por letras gregas, que podem ser idênticas ou diferentes, em arranjos tridimensionais, muitas vezes simétricos. O próximo passo para conhecermos ainda mais as proteínas é saber identificar os dois tipos que existem, ou seja, as proteínas fibrosas e as proteínas globulares. Começando com as proteínas fibrosas. Esse grupo de proteínas tem como características principais a força e a flexibilidade. São altamente hidrofóbicas devido à concentração de resíduos apolares nos seus interiores e superfícies. Seus principais exemplos são a alfa-queratina, o colágeno e a fibroína de seda. Vamos conhecer melhor cada uma delas? A alfa-queratina está presente nas unhas, cabelos, garras, penas, pelos e chifres de inúmeros seres vivos. Sua estrutura consiste em duas fibras paralelas que se entrelaçam, formando uma espiral super torcida que chamamos de protofilamento ou feixe, e que está sempre no sentido anti-horário. Essa proteína é rica em cisteína, por formar pontes de sulfeto entre seus dímeros. Essas ligações de sulfeto estabilizam sua estrutura quaternária, e quanto mais cisteína em sua composição, mais dura e resistente ela será. Agora vamos conhecer mais sobre o colágeno? Sua estrutura consiste em uma hélice tripla, com grande resistência à tração, sem elasticidade e que está presente em tendões, na córnea dos olhos e na matriz óssea do tecido conjuntivo. Essa proteína possui uma estrutura secundária única, que gira para a esquerda e possui cerca de 3 resíduos de aminoácidos por volta. Suas estruturas terciárias e quaternárias são 3 polipeptídeos supertorcidos uns sobre os outros, girando em sentido horário. Sua sequência mais comum é o tripeptídeo formado por glicina ligada a um aminoácido X, onde X é normalmente prolina, que, por sua vez, está ligada a Y, que é normalmente a 4-hidroxiprolina. As chamadas fibrilas de colágeno são estruturas supramoleculares formadas pelas triplas hélices que, associadas de diversas formas, garantem os mais variados graus de elasticidade. Falando agora da fibroína de seda. Essa proteína é produzida por insetos e aranhas, e são cadeias polipeptídicas predominantemente na conformação beta. É rica em glicina e alanina,
o que permite grande empacotamento de folhas beta. Não possui elasticidade, pois a conformação beta já é bem estendida, mas é flexível devido à união de cadeias por ligações fracas, como as ligações de polo induzido ou forças de Van der Waals. Agora vamos conhecer as proteínas globulares? Elas são mais compactas e variadas que as proteínas fibrosas e possuem diferentes proporções de alfa-hélices e folhas beta preguiadas. Embora diversas, possuem propriedades comuns entre si, como dobramento compacto, grupos hidrofóbicos ao centro, grupos hidrofílicos voltados para a superfície e estabilização por ligações de hidrogênio. O chamado enovelamento das cadeias polipeptídicas garante a essas proteínas a diversidade estrutural necessária para realizar um grande leque de funções biológicas, tais como enzimáticas, transportadoras, reguladoras, de defesa, dentre outros. A primeira proteína globular que vamos aprender é a mioglobina. Ela é extremamente compacta e possui a função de ligar gás-oxigênio às células musculares. Sua estrutura é composta por 8 segmentos de alfa-hélices e um grupo M planar. Seus grupos adjacentes preenchem quase todo o espaço dentro da cadeia dobrada, o que garante uma grande estabilidade à estrutura. Essa estabilidade é resultante de suas inúmeras interações fracas, como as hidrofóbicas. Mas para entendermos melhor como a mioglobina liga gás-oxigênio às células musculares, precisamos primeiro entender sua função proteica. A função proteica a qual estamos nos referindo é a ligação reversível de proteínas globulares a outras moléculas. No caso da mioglobina e de outras proteínas como a hemoglobina, essa ligação reversível ocorre com a molécula de O2 devido à presença do grupo prostético M, já citado anteriormente. O grupo M é uma estrutura orgânica complexa, chamada protoporfina 9 de ferro, onde no centro encontra-se o íon ferroso. O gás oxigênio pouco solúvel deve ser transportado pelo corpo associado a proteínas, através da ligação a metais de transição, como é o caso do ferro 2+, no grupo M. O ferro 2+, do grupo M possui 6 ligações de coordenação, onde 4 são com o anel aromático no plano e 2 ligações são perpendiculares. Uma das ligações perpendiculares está ligada ao nitrogênio da cadeia lateral de um resíduo de histidina, e a outra é o sítio de ligação com o gás oxigênio. Desta forma, tanto a mioglobina quanto a hemoglobina podem fazer ligações reversíveis com o gás oxigênio, armazenando-o em músculos ou transportando-o pelo corpo. Em falar em hemoglobina, vamos saber mais sobre essa proteína tão importante? A hemoglobina é uma proteína tetramérica, ou seja, uma estrutura quaternária de 4 subunidades, que neste caso são 4 grupos prostéticos M, cada um associado a uma cadeia polipeptídica. Ela possui 2 estados principais: o estado R, ou relaxado, quando possui mais afinidade com o gás oxigênio, e o estado T, ou tenso, quando o gás oxigênio não está presente. No estado T, a chamamos de desoxihemoglobina. A ligação de gás oxigênio na hemoglobina no estado T desencadeia uma mudança para seu estado R. Agora vamos falar um pouquinho sobre a chamada anemia falciforme. Trata-se de uma doença hereditária em que a hemoglobina é afetada, alterando sua estrutura para um formato de foice. Essa hemoglobina alterada, quando desoxigenada em seu estado T, torna-se insolúvel e forma polímeros que se agregam em fibras tubulares. Essa doença ocorre devido à troca de um glutamato por uma valina, na posição 6 das 2 cadeias beta, o que ocasiona a troca de um agrupamento negativamente carregado para um grupamento neutro, criando um ponto de contato hidrofóbico na superfície externa da molécula. Ainda falando de anormalidades nas proteínas, vamos saber mais sobre as doenças priônicas? O príon é uma proteína constituinte normal do tecido cerebral dos mamíferos, com papel desconhecido, mas com uma provável relação com a sinalização molecular. Quando o príon é dobrado de forma errada, ou seja, há alteração em sua conformação, ele é chamado de príon scrapie e é causador de doenças degenerativas raras, como a encefalopatia espongiforme bovina, ou como é popularmente chamada, a doença da vaca louca, a curo e a doença de Creutzfeldt-Jakob.
Essa última causa degeneração progressiva do cérebro, isto é, o cérebro da pessoa infectada torna-se cheio de buracos, posteriormente levando à morte do indivíduo. O prion scrap também é capaz de mudar a conformação de prions saudáveis, gerando assim o efeito dominó que conduz às doenças citadas anteriormente. Ainda não se sabe como essa proteína altera sua conformação e, portanto, as doenças permanecem sem cura. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado da aula de hoje. Nós somos o DNA Educase. Não esquece de seguir a gente em todas as redes sociais, dar um like nesse vídeo e se inscrever no canal. Ah, uma coisa importante. Esse mapa mental está disponível no nosso Instagram gratuitamente, para você baixar e estudar quando quiser. Bons estudos e até mais!